Olá, bem-vindos a mais essa nossa conversa. Hoje a gente vai mergulhar numa reflexão bem interessante sobre trabalho e espiritualidade. Veio de um devocional que a gente recebeu, sabe? E a pergunta que fica forte sobre qual senhorio, qual comando a gente está tocando nossa vida profissional. Esse material é um devocional do dia 23 de maio e ele usa uma imagem, uma metáfora do Egito Antigo que, nossa, faz pensar, para contrastar duas formas bem diferentes de encarar o trabalho no dia a dia. Exato. É uma análise bem legal que a fonte traz. De um lado, o trabalho visto só como produção, produção sem parar, né? Quase como lá no regime do faraó. E do outro lado, uma visão diferente. O trabalho como expressão da nossa fé, de um propósito maior. É o que o texto chama de viver sobre o senhorio de Cristo. Quer dizer, qual é a autoridade final, né? Quais princípios estão guiando a gente? E já começa com uma citação bíblica que me pegou de 1 Coríntios. Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo, todavia, nenhum deles é sem sentido. Isso já joga a gente para essa ideia de várias vozes, vários idiomas, de valores falando ao mesmo tempo no trabalho, né? Qual que a gente está ouvindo de verdade? Qual que a gente está falando? Essa ideia das vozes, né, é um ponto de partida muito bom. Como que o texto desenvolve isso mais? Então, ele desenvolve justamente colocando duas ordens bem opostas. A do faraó, que é tipo, voltem ao trabalho, né? Essa ordem simboliza essa visão que só foca na produção pela produção. Massiva, sem lugar para um porquê maior, quase. Desumanizadora. O trabalho é só o fim medido em quantidade. E aí, em contraste, tem a chamada de Moisés, que seria um voltar para Deus. Isso representa um chamado para a gente reencontrar um sentido para a vida, sabe? Para alinhar o que a gente faz com valores espirituais, com algo que vai além do agora. E o texto é bem pé no chão, não fica romantizando essa mudança, não. Ele até fala que as dificuldades podem aumentar no começo, né? A gente lembra da história dos israelitas, que a coisa pareceu piorar antes de melhorar, quando Moisés chegou lá e Faraó apertou ainda mais. É um paralelo forte para quem tenta virar essa chave hoje no meio da correria. Pois é, e o que me chamou a atenção nessa mudança que o texto sugere é como ele tenta dar um novo significado para o trabalho em si. Não é só parar de fazer algo ruim, mas começar a fazer o mesmo trabalho, talvez, mas com um novo sentido, uma nova intenção. Sim, a ideia é que quando a gente reconhece esse senhorio de Cristo, o trabalho muda de figura. Não é só mais cumprir tarefa. Vira um jeito de usar nossos dons, talentos. O texto fala em produtividade, inovação, excelência, mas tudo isso conectado a um propósito maior, que não é só o lucro ou a meta, né? Mas, peraí, essa lógica do faraó, da produção sem fim, não se parece muito com a busca normal por eficiência, por meta, que toda empresa tem hoje? Onde que está a diferença aí, segundo o texto? Ótima pergunta, porque a linha é fina mesmo. Eu acho que a diferença que o texto aponta está na fonte da nossa motivação e no propósito final. A eficiência pela eficiência, a meta só pela meta, isso pode virar um faraó moderno na nossa vida. Já buscar a excelência sobre o senhorio de Cristo, como diz o devocional, está ligado a um chamado, a uma identidade vocacional, a um destino espiritual. Algo que o mundo que só olha para o resultado imediato muitas vezes nem considera ou até acha perda de tempo. Faz todo sentido. É uma busca por significado que a pura eficiência talvez não entregue mesmo. Vira a voz de Deus no meio do barulho do Egito moderno. O texto lembra que esse chamado de Deus vem com promessa, uma promessa de salvação e libertação, que não está baseada no nosso desempenho perfeito, não. Está baseada na aliança, na constância de Deus. Mas isso levanta uma questão bem prática, né? Bem real. Como é que a gente equilibra as demandas do dia a dia, a pressão por resultado rápido, concreto, com essa visão de um trabalho que tem um propósito eterno? Como fazer essa ponte no meio da correria, das metas do trimestre, das urgências todas? É o grande dilema, né? Lembro de pensar nisso lendo como que eu mantenho essa visão eterna quando o chefe está pedindo o relatório para ontem. O texto não dá uma fórmula mágica, parece mais um convite para a gente ficar refletindo sobre isso sempre. Isso, trazendo para o nosso dia a dia, então, parece que a reflexão é um chamado para uma escolha constante, né? Qual voz está guiando minhas decisões agora?
É a voz da pressão de fora, da produção a qualquer custo, do medo, ou eu estou conseguindo, mesmo que um pouquinho, sintonizar uma voz mais interna que busca esse alinhamento com algo maior? E a sugestão prática que eu senti ali foi justamente essa: criar espaços, talvez pequenas pausas conscientes mesmo durante o dia, para tentar ouvir, buscar essa direção, tentar alinhar as pequenas coisas do dia com essa visão maior, mesmo que o ambiente todo grite o contrário. Em resumo, o que a gente tem aqui é um contraste bem claro. O trabalho como só uma obrigação, quase uma escravidão moderna focada no material, no imediato, versus o trabalho como vocação, como serviço ligado a um propósito que transcende o aqui e agora. E a voz que a gente escolhe ouvir parece que define não só a nossa experiência no trabalho, mas o próprio sentido que a gente dá para uma parte enorme da nossa vida, né? É um lembrete muito forte para a gente parar e pensar, não só no que a gente está fazendo, mas sob qual bandeira, sabe? Sob qual perspectiva e propósito a gente está operando no nosso dia a dia profissional. Qual senhor, no fim das contas, a gente está servindo com o nosso tempo, nossa energia, nossos talentos. E para a gente levar, voltando naquela citação do começo de Coríntios, sobre os diversos idiomas. Se tem tantas vozes, tantos idiomas de valores disputando nossa atenção no trabalho, como que a gente pode ativamente, dia após dia, discernir e escolher sintonizar aquela voz que nos conecta com esse sentido mais profundo, além das demandas urgentes que gritam tão alto o tempo todo? Uma pergunta que fica mesmo. Material excelente para a gente continuar pensando. Até a nossa próxima exploração.